E se você tem necessidade de abrir a sua Bíblia, então abra a sua Bíblia. Se não, eu vou projetar os textos aqui para a gente acompanhar de maneira prática, breve e rápida, né? Que Deus nos guie agora, que Deus nos oriente, porque a palavra de Deus será aberta e nós vamos descobrir qual é a vontade de Deus. Isaías capítulo 60, versículo 1 e 2, eu já tenho aqui. Isaías 60, versículo 1 e 2, na Nova Almeida Atualizada, diz lá o seguinte: levanta-te, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Verso 2: porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a glória já está brilhando sobre você. Agora, partindo para Lucas, capítulo 11, versículo 9 a 13, lá diz assim: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o quê? O Espírito Santo a quem? Aos que lhe pedirem. Esses são os dois textos que nós lemos. Aqui tem promessas e também ao mesmo tempo tem um chamado. Isaías 60 e versículo 1 a 2 tem um chamado de Deus ali para levantar e resplandecer, porque já tem uma luz brilhando sobre aqueles que estão sendo chamados para resplandecer. E em Lucas capítulo 11 fala da importância de pedir essa luz e esse poder. Eu quero começar contando para vocês que no dia 5 de novembro deste ano, que vai ser o mês que vem, o próximo mês, para quem está assistindo agora, pode ser que já tenha passado o dia 5 de novembro, né? Então, muitos evangélicos nos Estados Unidos, para esse dia 5, estão planejando um grande evento de reavivamento. Muitos evangélicos, lá em Oklahoma e outros estados também. E esse evento de reavivamento é promovido como um retorno às raízes cristãs do país. Eles querem retornar às raízes cristãs. E para isso eles querem influenciar a política do país. Querem influenciar as leis. No entanto, há algo preocupante por trás desse movimento. Sabe qual é a questão preocupante? Líderes estão buscando o apoio do governo para impor leis religiosas, fundindo política e fé. Que reavivamento é esse? Que está para acontecer, um grande reavivamento no dia 5 de novembro. Eles querem mudar a política do país, e para isso vão promover um reavivamento, que vai acontecer no dia 5 de novembro de 2024. Que reavivamento será esse? É o reavivamento verdadeiro, prometido? Eu faço essa pergunta, é o reavivamento prometido pela Bíblia? Certamente que não. Esse tipo de esforço deve nos alertar, porque reavivamentos forçados por políticas públicas, em vez de serem movidas pelo Espírito Santo, nos levam de volta às advertências bíblicas sobre a união entre a igreja e o Estado. O verdadeiro reavivamento não é impulsionado pela pressão política, mas pelo poder do Espírito de Deus. E ali, você pode ver lá que os políticos de Oklahoma compareceram a um evento lá em Tulsa, como não estou conseguindo ler ali, de um grupo de homens
cristãos evangélicos na década de 90. Eles estão se inspirando nesse movimento. Às 9 horas da manhã, sábado, no center da Oral Roberts University, Estados Unidos, o senador James Lankford ofereceu a uma multidão de cerca de 1.500 homens reuniões sob a bandeira Promise Keepers. Mantenha a promessa, mantenedores da promessa, na verdade. O grupo é mais conhecido por sua marcha no National Mall, em Washington, D.C., em 1997. Então, naquele evento, cerca de 800 mil homens cantavam hinos e se abraçaram chorosamente na capital da nação, enquanto buscavam elevar a missão do grupo de espalhar a masculinidade piedosa. Lankford não manteve as coisas estritamente sobre o tema da masculinidade, pois inclinou a cabeça e exortou a Deus a sussurrar nas almas dos líderes estaduais e nacionais. Agora, inspirados por esses eventos que se passaram, agora, olha só o que eles querem dizer. Deus, você levanta, você coloca para baixo. Está realizando algo em nós e através da igreja, a partir do que acontece no mundo. Então oramos pelo presidente e vice. Oramos por essa eleição que vem aí. Qual é a eleição que vem aí? A eleição para a presidência nos Estados Unidos da América do Norte, a próxima agora. E eles dizem, oramos pelos membros da Suprema Corte e do Congresso, disse Lankford. Reavivamento Promise Keepers mistura fé evangélica com polêmica política. E é isso que vai acontecer no dia 5 de novembro de 2024. Um grande reavivamento está prometido aí, para que eles consigam mudar a política norte-americana. Eu quero já aproveitar e compartilhar aqui com vocês. Ouça esse vídeo, o que esse pastor está dizendo e o que os próximos vão dizer também. Vamos acompanhar aqui o que é que eles estão promovendo aí. Let me look to the camera. I'm going to ask every pastor in all of America and or every Christian church in America, if you would join us, if Californians can become Tennesseans for 31 days, we're going to do it. We're going to join Tennessee. Deixe-me olhar para a câmera. Vou perguntar a todos os pastores de toda a América ou de todas as congregações cristãs da América se você se juntaria a nós, se os californianos se juntariam aos tennesseanos por 31 dias. Vamos fazer isso. Vamos nos juntar ao Tennessee. And so I'm calling upon the church in America to join with Tennessee. Let's all be Tennesseans. Por isso estou convocando a igreja na América para se juntar ao Tennessee. Vamos todos ser tennesseanos. I'm here to tell you, if the church arises in this hour, the church is about to take this country back. It's about to take the government back. It's about to take the schools back. We're about to take back Hollywood, arts and entertainment, education. Estou aqui para lhe dizer, se a igreja se levantar nesta hora, a igreja está prestes a retomar este país, está prestes a recuperar o governo, está prestes a retomar as escolas, estamos prestes a retomar Hollywood, artes e entretenimento, educação. I'm telling you, if the church will rise up, this is why God is calling the Esthers in this hour, in this moment, and He's created Himself a movement for this time. Estou lhe dizendo, se a igreja se levantar, é por isso que Deus está chamando as rainhas estéreis nesta hora, neste momento. E Ele criou movimento para este tempo. Turn now to Oklahoma tonight and the new ruling involving the Bible in public schools. That state now mandating teaching the Bible in schools effective immediately, calling it an indispensable historical and cultural touchstone. Volte agora para Oklahoma esta noite e nova decisão envolvendo a Bíblia em escolas públicas, que agora declaram a obrigatoriedade do ensino da Bíblia nas escolas com efeito imediato. The top education official in Oklahoma directing all schools across the state to incorporate the Bible and the Ten Commandments into the curriculum. The new requirement for grades 5 through 12 effective immediately. O principal funcionário de educação em Oklahoma, dirigindo todas as escolas em todo o estado, declara incorporar a Bíblia e os 10 mandamentos no currículo. Requisito para a 5ª a 12ª classes entra em vigor imediatamente.
Every teacher, every classroom in the state will have a Bible in the classroom and will be teaching from the Bible in the classroom. Todos os professores em cada sala de aula do estado terão uma Bíblia na sala de aula e estaremos ensinando a partir da Bíblia na sala de aula. My goal is to be faithful before God each day with each opportunity that comes in place, and I want to encourage people to run for office. Local office holders, those are very important. Meu objetivo é ser fiel diante de Deus todos os dias, com cada oportunidade que surge. Eu quero encorajar as pessoas a concorrer a cargos públicos. You know, we need people that fear God, that believe they can't hide from God, and ultimately they're going to give account to God. Those are the best people to hold positions, whether it's local or in the federal government. Você sabe, precisamos de pessoas que temem a Deus, que acreditam que não podem se esconder de Deus e no final das contas vão prestar contas a Deus. Essas são as melhores pessoas para ocupar cargos, seja local ou no governo federal. We decree and declare that America's executive branch of government will honor God and defend the Constitution. Decretamos e declaramos que o governo executivo da América honrará Deus e defenderá a Constituição. Our legislative branch, Congress, will write only laws that are righteous and constitutional. Nosso poder legislativo, o Congresso, escreverá apenas leis que sejam justas e constitucionais. Our judicial system will issue rulings that are biblical and constitutional. Nosso sistema judicial emitirá apenas decisões que sejam bíblicas e constitucionais. Vocês conseguiram perceber aí? Evangélicos norte-americanos fazendo esforços e se preparando para influenciar o Estado, a política. Agora, olha o que esse camarada diz aí, o candidato para as próximas eleições. Gentlemen, with your help and God's grace, the great revival of America begins on November 5th, 2024. Senhoras e senhores, com a sua ajuda e pela graça de Deus, o grande reavivamento começa em 5 de novembro de 2024. Qual que é o propósito do grande reavivamento do dia 5 de novembro de 2024? Influenciar a política. E agora? Exatamente agora, nós estamos vendo o protestantismo norte-americano, que é representado pela besta semelhante a um cordeiro, já falando como dragão. Apocalipse 13 mostra uma besta semelhante ao cordeiro, mas que fala como dragão. E essa besta já está começando a falar como dragão. Só falta ela impulsionar a imagem da besta, a sua criação. Então, já agora, nossa mais urgente necessidade é do Espírito Santo para cumprir a missão que Deus nos confiou. Então, diante desse cenário, o que é que Deus espera de nós? Nós que somos o povo que tem a verdade presente para esse tempo. Um grande revivamento vai acontecer no dia 5 de novembro. E o que é que Deus espera de nós? O que é que Deus pretende fazer conosco? Ele pretende deixar a gente apenas como expectantes, inativos, ou Ele espera nos reavivar e nos dar o Seu Espírito Santo? Também. O que é que Deus deseja de nós? O que é que Deus quer que a gente deseja? Vamos ver aqui o que é que Deus quer que nós desejamos. A primeira coisa é a oração como fundamento do ministério. Eu quero compartilhar aqui um trecho do Espírito de Profecia. Na meditação matinal, Jesus, meu modelo, página 275. A serva do Senhor nos disse o seguinte: o nosso Redentor passou noites inteiras em oração a seu Pai. E o fundamento da igreja cristã e da atividade missionária é lançada no próprio elemento da oração. Os discípulos estavam de comum acordo em um mesmo lugar, chamando ao Senhor para que o derramamento de seu Espírito lhes sobreviesse. Agora, irmãos, a oração ela é a base da atividade missionária. Enquanto debaixo dos nossos narizes estão acontecendo e vão acontecer
reavivamentos que não são verdadeiros, que não são bíblicos, o Senhor está dizendo para nós que nós devemos nos empenhar em oração. Mas quando eu digo oração, eu não quero dizer, você tem que orar um pouquinho mais. Não, é uma oração específica, para que Deus nos dê o verdadeiro reavivamento, para que Deus nos dê o verdadeiro Espírito Santo para esse tempo, para nós cumprirmos o papel que Ele espera de nós, para nós cumprir a nossa parte na missão que Ele espera de nós. Eu quero mostrar para vocês um exemplo dos discípulos, que também estavam unidos em oração, esperando o Espírito Santo. E a oração era específica, porque Jesus tinha dado uma promessa específica para eles. E eles deviam esperar. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o versículo 14, fala desse momento. Deixa eu colocar aqui. Atos, capítulo 1 e o versículo 14. Lá está escrito: todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Com os irmãos dele, né? Ao ler esse texto aqui, a gente pode pensar assim, não, eles estavam unidos, porque eles já tinham recebido o Espírito Santo já. Não, eles não tinham recebido, eles estavam unidos, unânimes em oração. Porque Jesus disse no capítulo 1, no versículo 8, que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Lá em Lucas, Jesus disse que eles deveriam esperar pela promessa do Pai. Então, quando eles estavam reunidos, eles não estavam reunidos só para ficar reunidos, ou só porque era importante ficar reunidos. Eles lembravam que era importante estar reunidos e orando pela descida do Espírito Santo sobre eles. Por isso é que eles se uniram. A razão pelo qual eles iam na igreja, que era o templo, quem sabe nos cultos de quarta-feira, era para buscar o Espírito Santo. A razão pela qual eles se uniam no sábado, na escola sabatina e no culto lá no templo, era para buscar o Espírito Santo. Eles passaram 10 dias ali reunidos, buscando o Espírito Santo. Porque do contrário, Jesus disse assim, vocês vão ser minhas testemunhas. Ser testemunhas como? Se eles não tinham capacidade. Mas eles estavam cientes disso. Ali no livro Eventos Finais, página 188, a serva do Senhor, inspirada por Deus, vai nos dizer: devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo, como os discípulos oraram no dia de Pentecostes. Se eles precisaram disso naquele tempo, nós, hoje, mais ainda. Esta é a nossa grande necessidade. E como é que o Espírito Santo vai vir para cada um de nós? O Espírito Santo será derramado em proporção à busca. Ele não vai ser derramado sobre todos só porque Deus fez uma promessa. E também é errado nós, como povo do Advento, pensarmos assim, não, a promessa já está feita, de qualquer jeito ela vai cair. E no momento certo a gente vai receber. A gente não precisa ficar falando muito sobre isso, pedindo muito sobre isso. Isso é um erro. Satanás é quem fala essas palavras nos nossos ouvidos, para nós não sentirmos necessidade. Então, quanto mais nós buscarmos, mais recebemos. Há uma necessidade de buscar constantemente a fonte de poder. Lucas 11, versos 9 a 13, onde nós já lemos, Jesus contou uma história ali, perguntou: quem de vocês é o pai que se seu filho lhe pedir um pão, vai lhe dar uma pedra? Ou então, se pedir um peixe, vai dar uma cobra? Ou verso 12, ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Nenhum pai faz essas coisas. Então Deus é apresentado aqui como um pai bondoso que está disposto a dar suas bênçãos. E Deus quer dar. Quem é pai sabe, ou quem é mãe também, quem são pais sabe, que como pai você dá coisas boas para os seus filhos. E se seus filhos pedirem alguma coisa específica, vai dar também, dentro das possibilidades, né? E o versículo 13, Jesus disse: ora, se vocês são maus, vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos,
quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O Espírito Santo é mais importante do que peixe, é mais importante do que ovo, é mais importante do que pão. Porque peixe, ovo e pão nós sempre temos. Não só nas nossas casas, mas nos nossos juntas panelas, que são agradáveis. Mas não é isso que está faltando para nós. Mais comida, mais arroz, mais feijão, mais macarrão, mais farofa, mais legumes. Nós já temos isso, porque Deus já nos deu. Agora o que está faltando é o Espírito Santo. E eu quero dizer uma coisa a vocês, eu não projetei aqui, eu queria ter projetado, mas eu vou falar. O Espírito Santo é a resposta para as nossas maiores necessidades. Quais são as nossas grandes necessidades? No cumprimento da missão, muitas vezes falta para nós ideias. Não porque não existe o que fazer, existe o que fazer. Existem pessoas que têm que ser alcançadas. Na nossa vila aqui, no lugar onde nós moramos, tem pessoas que precisam ser alcançadas com essa mensagem. A mensagem da verdade presente. Mas o que acontece é que a mente da gente está infértil, falta ideias, falta criatividade. O que o Espírito Santo faz é fertilizar as nossas mentes com criatividade. Como está a nossa criatividade? Se a nossa criatividade sobre como alcançar as pessoas, está bem fraquinha, isso revela o nível de recebimento do Espírito Santo na nossa mente, na nossa vida. Como eu não digo como indivíduos, eu digo como povo, que é o resultado de indivíduos juntos, né? Às vezes nós não conseguimos cumprir a missão porque nós temos algumas doenças. Sabe quais doenças podem estar nos limitando? Doenças emocionais, doenças espirituais ou doenças físicas. Todas essas áreas da nossa vida nos limitam. O Espírito Santo é aquele que cura as nossas doenças. Ele cura as nossas doenças emocionais. E nós não deveríamos ficar... É claro, e é o Espírito Santo também que nos impulsiona, quando nós reconhecemos a necessidade que precisamos de um tratamento com um psicólogo ou com um psiquiatra, tomar medicamento, é o Espírito Santo que nos leva para isso, porque esses são meios que Deus usa para tratar de nós. Mas Ele também, preenchendo os vazios da nossa vida, Ele cura também. Ele cura de todos os meios. E nós precisamos do Espírito Santo para iluminar nossa mente, para sabermos cuidar da nossa saúde física. E também para termos ideias sobre como recuperar as doenças, a saúde física. Para estarmos aptos para o serviço. Sabe para quê? Para que quando o Espírito Santo falar conosco, vá até tal lugar e visite algumas pessoas e dê estudos bíblicos para elas, ou então encaminhe essas pessoas para alguém dar estudos bíblicos, ou então atenda as necessidades dessas pessoas. O Espírito Santo atua em nós, quando Ele nos chamar para fazer isso, a gente não dizer para Ele assim, mas minhas pernas estão doendo muito, eu estou com trombose, eu estou aqui com artrite, reumatismo, artrose, tantas coisas, eu não tenho como ir. É para não ter que dizer isso. O Espírito Santo vem e nos ajuda a tratar o nosso corpo, nos dá, ilumina a nossa mente. Já sei, vou ter que fazer tal coisa. Eu li em tal livro assim e tal, lembrei, vou fazer tal coisa. Ou então, eu tenho que ir no médico. O médico vai passar o remédio certo. Ora para Deus, para o médico passar o remédio certo. E não ter que ficar tomando coisas que não faz sentido. O Espírito Santo atua em todos os sentidos da nossa vida. Aí a gente fica bom quando o Espírito Santo chama, a gente vai em tal lugar, faz tal coisa, vamos entregar livros em tal lugar, a gente tem disposição para ir, porque a parte física foi tratada. O Espírito Santo ajuda nessas coisinhas, mas às vezes alguém pode pensar, mas isso é muito banal, o Espírito Santo vai ficar se preocupando com essas coisas? Vai, são aspectos da nossa vida, são importantes. No sábado passado, a Bia pregou aqui e falou sobre as questões espirituais. Não envolve somente questão de oração, né? Leitura da Bíblia e tal. As nossas questões físicas, nossas questões emocionais fazem parte da questão espiritual também. Tudo está interligado. Não existe separação entre o espiritual e as outras coisas. É tudo misturado, é uma coisa só. O Espírito Santo é a resposta para as nossas maiores necessidades. É o Espírito Santo quem dá poder para a gente viver a verdade.
É o Espírito Santo que dá poder para a gente viver na verdade também. Sabe, os estudos bíblicos, eu vou falar assim estudos bíblicos, né, mas aquilo que a gente estuda a Bíblia por conta própria, ou nos estudos bíblicos mesmo, aquelas verdades que a gente encontra ali na palavra de Deus, a gente precisa de força para viver aquilo. Alguém poderia dizer assim, testemunhar, claro, ter bom comportamento verdadeiro diante de outras pessoas, é o Espírito Santo quem dá poder para isso. Aí eu me arrisco a dizer assim, não fique pensando que você vai ser um bom cristão por ter tomado vergonha na cara. Não. Não existe cristão porque tem vergonha na cara e se comporta bem. Não, é o Espírito Santo quem dá as virtudes de um cristão. Você tem um comportamento cristão, um comportamento evangélico, um comportamento correto, não é porque você é bom, porque você tem um comportamento melhor do que outros, é porque o Espírito Santo dá capacidade para isso. É Ele quem dá capacidade. E é o Espírito Santo também quem dá poder para pregar a verdade. Não é possível pregar sem o Espírito Santo. Não é possível ter sucesso na pregação sem o Espírito Santo. Eu digo uma coisa para vocês, antes de receber a chuva temporã, o batismo com o Espírito Santo ali no dia de Pentecostes, os discípulos eram pessoas consagradas ou não? Eles eram pessoas consagradas. Eles podiam sair pregar o Evangelho com todo o poder? Não podiam, porque eles estavam sem o poder. Por isso eles precisaram ficar reunidos à espera e na busca, orando. Eles precisavam daquele poder. E foi por isso que Jesus disse, e vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas. Ser testemunhas é pregar. A gente tem um costume de ficar separando as coisas, dicotomizando. Não existe separação. Pregar o Evangelho não é só com a vida, só com o exemplo, a não ser que você não saiba falar. A não ser que você não saiba ler, não saiba dar estudo bíblico, não saiba falar com ninguém. Você seja mudo ou seja incapaz. A única coisa que você vai fazer é ter o seu exemplo pessoal. Mas se você tem um exemplo pessoal e sabe falar, essas duas coisas unidas vão pregar o Evangelho. É assim que Deus trabalha com a gente. Ele nos usa num todo, enquanto a gente vai vivendo. Aí talvez a gente pode dizer assim, a gente tem que falar para os outros, ali no trabalho, em todo lugar a gente está se relacionando com pessoas, seja no trabalho, seja na escola, seja nos encontros sociais, seja em casa, a gente tem que pregar o Evangelho. Aí alguém poderia pensar assim, mas eu tenho medo, eu tenho timidez. Como eu já disse, o Espírito Santo é a resposta às nossas maiores necessidades. Alguém poderia dizer assim, eu até tenho vontade, mas eu não consigo, eu não sei o que falar, eu não sei como falar, porque eu tenho timidez. O Espírito Santo tira o medo e a timidez. E tanto é que depois do Pentecostes, o capítulo 2 e 3 de Atos diz que os discípulos pregaram o Evangelho com intrepidez. Depois que eles receberam o poder de Deus, eles perderam o medo. O Espírito Santo é tudo que nós precisamos. É a nossa grande necessidade. O Espírito Santo dá sucesso aos nossos esforços missionários. E sabe mais o que o Espírito Santo faz? Ele abre o nosso entendimento para nós conhecermos a vontade de Deus. Ele abre o entendimento. Eu não diria que necessariamente você vai escutar uma voz audível, perceptível nos seus ouvidos, mas o seu entendimento vai ficar aberto. Deus vai esclarecer, e quando você perceber uma situação propícia para atuar, você vai saber, porque o Espírito Santo vai esclarecer na sua mente, e você vai saber, esse é o momento de falar e agir. E o que eu tenho que dizer para a pessoa é isso, e a maneira que eu tenho que dizer é assim. O Espírito Santo vai dar o entendimento. Você não vai precisar ter uma grande faculdade, grandes habilidades para poder cumprir o Evangelho. Apenas com o Espírito Santo, é tudo que a gente precisa. É tudo que nós precisamos. E eu quero compartilhar com você um texto aqui do Espírito de Profecia, Eventos Finais, página 187, no parágrafo 3. Ali está dito, podemos ter tido uma medida do Espírito de Deus.
E nós recebemos mesmo uma medida do Espírito de Deus, Ele sempre nos dá o seu Espírito Santo. Mas tanto pela oração, como pela fé, devemos buscar continuamente mais do Espírito. Nunca dá resultado cessarmos os nossos esforços. Se não progredirmos, se não nos colocarmos na atitude em que tanto possamos receber a chuva temporã como a serôdia, perderemos nossa alma e a responsabilidade jazerá à nossa porta. Se nós recebermos continuamente o Espírito Santo, nós nos perderemos, não seremos salvos e a responsabilidade será nossa. E sabe por quê? Porque Jesus disse que é o Espírito Santo, o conselheiro, quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem Ele, nós não temos noção do caminho em que nós estamos seguindo. É por isso que precisamos continuamente do Espírito Santo na nossa vida. Eu não tenho o texto aqui, não coloquei, mas a serva do Senhor ainda diz que esse tema sobre o Espírito Santo é algo que a gente tem que falar mais sobre isso. É algo que deve ser pregado mais sobre isso. É algo que deve ser tratado, a gente tem que falar sobre isso. Às vezes eu fico bastante triste, porque eu estou no meio de pessoas, mas a gente fica envolvido ali pela situação. Quantas vezes, quando nós mesmos estamos reunidos, os nossos assuntos vão para cada lado que não tem nada que ver. No dia do Senhor, no Santo Sábado do Senhor, ficamos falando sobre negócios. Vendi tal coisa por tal preço, tal coisa vai ser assim, eu vou lucrar tanto assim. Amigo, temos tanta coisa a fazer, tanta coisa a falar sobre a nossa necessidade do Espírito Santo. Vamos falar de coisas de negócios, coisas que não tem nada a ver com as horas do Santo Sábado do Senhor. Enquanto isso, nós vamos ficando secos do Espírito Santo. E eu costumo pensar na falta do Espírito Santo como esses dias atrás. Nós tivemos uma seca bem severa. Seca. Existem queimadas que são provocadas por seres humanos. Os seres humanos botam fogo e queimam. E nós tivemos aí o Brasil cheio de fumaça. Mas existem incêndios que não são provocados por seres humanos. Às vezes, um fio de energia desses de alta tensão que passa por meio de um pasto, dá alguma coisa ali, cai uma faísca, cai ali no pasto, rapidinho queima. Ou então, às vezes, um raio, qualquer outra coisa acaba provocando fogo, de tão seco que está. Às vezes, a falta do Espírito Santo, ela pode ser comparada com a secura, a falta de água. O torrão de terra está seco, não produz nada. Às vezes a gente pode pensar assim, sabe uma coisa? Pode acontecer um grande problema. Esse problema se chama o nosso maior desafio. Com essa mensagem eu não quero dizer que você é uma pessoa que não ora, que você é uma pessoa não consagrada. Mas por não buscarmos o Espírito Santo, tem muitas pessoas que são exemplares no seu comportamento, no seu exemplo pessoal, mas a falta maior do Espírito Santo traz-nos grandes desafios. E é por isso que, por mais consagrados que nós sejamos, os nossos esforços espirituais, nossos esforços missionários são minguados, não dão muitos resultados. O Espírito Santo poderia trabalhar muito mais através de nós. E agora, a igreja corre o perigo de ter uma perspectiva equivocada quanto ao derramamento do Espírito Santo. E sabe que perspectiva equivocada é essa? A primeira é achar que a chuva serôdia é para um futuro distante. O derramamento do Espírito Santo não é para agora, é para dias distantes. Veja o que a serva do Senhor nos disse, Eventos Finais, página 188. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, o privilégio da igreja tê-la quando? Quando? E quando é agora? Agora mesmo. É o privilégio da igreja tê-la agora. Olha o que diz aqui: buscai-a por ela, crede nela,
precisamos tê-la, e o céu espera para concedê-la. Deus está esperando por isso. Não somos nós que estamos esperando a chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo no poder da chuva serôdia, para que aconteça, não, é Deus quem está esperando. Então, achar que a chuva serôdia é para um futuro distante é um erro, enquanto o tempo é agora. Agora eu pergunto para você, quando é que nós estaremos com a necessidade do Espírito Santo de maneira forte? Não, isso não está para o futuro, a necessidade está agora, e a promessa de Deus é para agora. Então, o privilégio é ter agora. É possível a igreja receber a chuva serôdia, o poder do Espírito Santo na chuva, receber o Espírito Santo no poder da chuva serôdia agora? É possível? Sim, é possível. De acordo com os textos bíblicos que nós lemos e com os textos do Espírito de profecia, é possível agora. A outra perspectiva equivocada quanto ao derramamento do Espírito Santo é achar que não seja necessário buscar com insistência. É necessário buscar com insistência. Eu insisto em dizer que nós temos necessidade de buscar o Espírito Santo com mais intensidade, tanto na vida particular, individualmente, quanto na vida coletiva, em todas as nossas reuniões. Seja na quarta-feira, seja no sábado, é momento propício, oportuno, buscar o Espírito Santo. Essa deveria ser a pauta número 1 de todos os nossos encontros de oração. Deveria ser a pauta número 1. É quarta-feira, dia de pedidos e agradecimentos e tal. A primeira pauta deveria ser o batismo do Espírito Santo no poder da chuva serôdia. As outras coisas são secundárias. Mas e minha mãe está com uma doença ali assim, fulano de tal, o irmão da igreja está fazendo a quimioterapia. É secundário. Essas bênçãos nós podemos ter. Tem um filho que está com um problema assim e tal. Ok, isso é importante, mas não é primário, é secundário. Se nós tivermos o Espírito Santo no poder da chuva serôdia, esses outros problemas serão automaticamente resolvidos. E o que eu gostaria, irmãos, que vocês tivessem essa compreensão e tivesse esse senso, esse mesmo senso de necessidade e essa compreensão. Os nossos problemas não são as coisas que acontecem, a falta de dinheiro, a falta de recursos, a falta de ideias, a falta de mais gente para nos ajudar no trabalho missionário. Não, esse não é o problema. Nós estamos com algumas enfermidades. Não, esse não é o problema. O problema é a falta do Espírito Santo no poder da chuva serôdia. O Espírito Santo resolve todos esses outros problemas. Ele é quem nos falta. É Ele em quem dá vida. Falando sobre achar que não seja necessário buscar insistentemente o Espírito Santo, Eventos Finais, página 188 ainda, parágrafo 6, nos diz assim, não estamos suficientemente dispostos a importunar o Senhor com nossas petições e a suplicar-lhe o dom do Espírito Santo. Esse é o problema, esse é o desafio. Não estamos dispostos a importunar o Senhor. Deus quer ser importunado nesse sentido. Ele quer que a gente perturbe Ele, Ele quer que a gente incomode Ele. Por quê? Porque essa é a bênção que Ele mais quer nos dar nesse tempo em que nós estamos vivendo. Essa é a bênção que a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais precisa receber. E ela continua dizendo, o Senhor quer que o importunemos a esse respeito, deseja que apresentemos com insistência nossas petições ao trono. Se Deus quer, esse é o desejo de Deus, isso deveria deixar de ser um desafio para nós. Por quê? Porque nós temos uma grande necessidade, que na verdade é a maior necessidade. Nós precisamos humilhar o nosso coração em verdadeiro arrependimento, porque a falta de humildade em humilhar o nosso coração nos impede de buscar isso. Para isso a gente precisa ter um reconhecimento, não Senhor, realmente essa é a nossa grande necessidade. Eu não sei vocês, mas faz um tempo já, que nas nossas conversas, lá em casa mesmo,
eu acordei de noite, eu acho que foi de noite que eu acordei, de madrugada, perdi o sono. Eu acho que foi isso. E aí a Ana, acabei acordando ela também, e eu falei para ela, eu cheguei a uma conclusão mais uma vez. Os nossos maiores problemas é a falta do Espírito Santo na nossa vida. E isso resultou em uma conversa longa, e a gente foi dormir tarde. Assim, era de umas 3 horas da manhã, e a gente passou o dia todo com sono por ter perdido o sono, né? Mas nós chegamos a essa compreensão. Nós não temos maior problema do que esse. Esse é o nosso maior desafio. Aqui no livro Eventos Finais, página 189, está escrito assim, ó: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Então o problema é esse. Essa é a nossa necessidade, de receber o Espírito Santo, receber a bênção dele. Nós estamos carecidos de preparo para recebê-la. Aí eu vejo algumas das nossas atitudes assim, bom, não estou preparado agora, então vou deixar para depois. Só que desse depois passa um dia, passa uma semana, passa um mês, passa um ano, passa 10 anos e nunca está preparado. E vai preparar quando? Quando for tarde demais? Depois que estiver ali no caixão, todo mundo olhando, oh, que pena, irmão, você não recebeu o Espírito Santo. Imagina alguém dizendo assim, puxa, você deixou para depois. Oh, irmão, você não decidiu agora. Você quis deixar para depois porque você achou que não estava preparado. Será que agora, infeliz, nesse caixão você está preparado? A gente tem uma tendência de ficar adiando as coisas por nunca estar preparado. Então nos preparemos logo. Vamos deixar de ficar empurrando para frente, empurrando com a barriga, banho-maria. Não serve. Se o Senhor diz assim, ó, busquem o Espírito Santo agora, por que não busquemos agora? Por que deixamos para depois? Nós temos um costume muito feio de apenas engolir sermão, e todo sábado a gente vê um sermão, toda quarta um sermão, e os sermões não fazem nada. A gente deveria mudar com os sermões que a gente ouve, com o estudo da palavra de Deus. Eles deveriam nos impulsionar. Às vezes se faz um apelo, 1 ou 2 respondem o apelo e vem, e o restante fica sentado no banco, não responde, não tem disposição. Quando o Senhor nos chama, irmãos, levantemos e atendemos ao apelo dele. Continua dizendo, nosso Pai Celeste está mais disposto a dar o seu Espírito Santo àqueles que lhe o peçam, do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Quais são as condições? As condições são fazer confissão. Talvez a gente precise de um exemplo aqui, né? Porque essa confissão aqui não está bem clara. Devemos confessar, Senhor, não temos te buscado como deveríamos ter te buscado. Nós temos negligenciado tanto essa bênção. Nós temos negligenciado tanto colocar-nos no caminho do seu serviço. Humilhação, ó Senhor, perdoa esse pecado. Arrepender-se, agora mudar de caminho. E orar fervorosamente pedindo a bênção de Deus. Para finalizar essa parte, só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. O reavivamento verdadeiro não virá como uma coisa espontânea. O reavivamento verdadeiro, o Espírito Santo não vai vir igual uma gripe, que vem pelo ar ali, de repente, pum, pega você, e você está lá, cheio do Espírito Santo, pregando, corajoso. Não, ele vem como resultado, como respostas à oração. Gripe, resfriado, você pega pelo ar, sem fazer nada, sem ter contato direto com ninguém. Mas o Espírito Santo não, o reavivamento verdadeiro não, é em resposta à oração. Esta é a nossa maior necessidade, orar especificamente. E Deus espera que a gente experimente um reavivamento completo. Não vamos focar muito sobre o que seja reavivamento, porque nós já ouvimos falar sobre isso. Aqui no livro Eventos Finais ainda, página 189, está dito:
Digo-vos que deve haver entre nós um reavivamento completo. Tem de haver um ministério convertido. Precisa haver confissões, já falamos sobre isso, arrependimento e conversões. Muitos que estão pregando a palavra necessitam da graça transformadora de Cristo no coração. Não devem permitir que coisa alguma os impeça de fazerem uma obra cabal, uma obra completa e esmerada, antes que seja para sempre demasiado tarde. Não devemos permitir que coisa alguma nos impeça de fazer essa obra que Deus quer que a gente faça, o reavivamento na nossa vida. Deus quer. E Deus tem um desejo. O desejo de Deus, Lucas capítulo 11, versículo 9 a 13. Jesus já nos disse aqui. E ele reitera: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Verso 13, ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Deus deseja que nós busquemos e que nós desejemos. Por quê? Se nós não desejarmos algo, nós não vamos buscar esse algo. Para buscar, tem que desejar. Então Deus deseja que desejemos. Ele quer que a gente sinta vontade. Ele quer que a gente sinta necessidade. Ele quer que a gente reconheça essa necessidade e sinta uma vontade tão grande que vá buscar. Na verdade, a necessidade já existe. Ele quer que a gente sinta essa necessidade. Quando um filho pede para o pai pão, como está escrito aqui, é porque está com fome, está precisando comer. Você vai nas panelas lá e tira a comida porque está precisando. Você está sentindo a necessidade de comer para se manter. Então, da mesma maneira, Deus quer que a gente sinta a mesma necessidade. Ele quer que a gente deseje, quer que a gente vai buscar. E aqui está, no livro Eventos Finais, página 188, a medida do Espírito Santo que recebermos será proporcional à intensidade de nosso desejo. O nosso desejo precisa ser grande. Isso precisa ser grande. A fé é exercida neste sentido e ao uso que fizermos da luz e do conhecimento que nos forem concedidos. Deus já nos deu luz e conhecimento. Cada um recebeu uma medida de luz e uma medida de conhecimento. E o que Ele deu para cada um de nós, seja pouco ou muito, já é o suficiente para nós desejarmos. A gente precisa agir de acordo com aquilo que Deus já nos deu. Desejar. E sabe o que mais Deus quer que a gente faça? Que nós deixemos a contenda e sentimentos ruins. No livro Eventos Finais ainda, página 190 agora, ela diz: quando os obreiros tiverem a presença permanente de Cristo em sua alma, quando estiver morto todo o egoísmo, quando não houver nenhuma rivalidade, nenhuma contenda pela supremacia, o desejo de ser o primeiro, estar no topo, quando existir unidade, quando eles se santificarem de maneira que o amor de uns pelos outros seja visto e sentido, então os chuveiros da graça do Espírito Santo hão de vir seguramente sobre eles, como é certo que a promessa de Deus, não faltará nenhum jota nem um tio. Ainda mais, mas quando a obra de outros é diminuída, para que os obreiros mostrem a sua própria superioridade, eles demonstram que sua obra não apresenta a assinatura que devia. Deus não os pode abençoar. Continua, aqui vai nos dizendo, para subsistir no grande dia do Senhor, com Cristo como nosso refúgio, nossa torre forte, temos de deixar de lado toda inveja, toda luta pela supremacia, temos de destruir completamente as raízes dessas coisas profanas, para que não tornem a brotar na vida.
precisamos colocar-nos inteiramente ao lado do Senhor. E ainda termina dizendo assim: ponham de parte os cristãos toda dissensão, e entreguem-se a Deus para a salvação dos perdidos. Com fé, peçam a bênção prometida e ela virá. E o que vai acontecer quando a bênção vier? Se nós fizermos isso, nós estaremos preparando o caminho para que Deus nos dê a sua bênção. Quantos de vocês gostariam de receber essa bênção prometida? Quantos estão dispostos a receber essas bênçãos? Vocês estão dispostos também a se prepararem para receber essa bênção imediatamente? Porque Deus quer dar com urgência. Amigos, irmãos, nós não temos tempos para controvérsias, para discussão de coisas supérfluas. O foco é a missão. Não temos tempo. A razão de nós existirmos como povo é a missão. Por isso não temos tempos para controvérsias. Nós devemos ser agentes ativos na obra de Deus, cheios do Espírito Santo. Aí eu tenho uma pergunta para você. Enquanto falsos reavivamentos estão tendo lugar no mundo, não é este precisamente o tempo em que Deus quer derramar a sua chuva serôdia sobre o povo que tem a verdade presente para esse tempo? Não é esse o tempo? Os falsos reavivamentos já estão tendo lugar no mundo. Será que não é agora o tempo de Deus nos dar a chuva serôdia? Há alguma dúvida se é agora ou não? Eu não tenho nenhuma dúvida. Você precisa acreditar que agora é o tempo de Deus cumprir essa promessa. O Espírito Santo nos capacita para poder cooperar com Ele para o seu serviço. E agora eu tenho um apelo para você, são 3 pontos importantes. Vamos buscar o Espírito Santo, tanto individualmente quanto coletivamente. Seja quem for que estiver dirigindo os cultos, seja na quarta-feira, seja no sábado, lembre-se do tópico número 1, a pauta número 1, o Espírito Santo, para dar resultados nas nossas vidas. É o que nós precisamos. Assim, nós vamos nos preparar para recebê-lo no poder da chuva serôdia e brilhar no meio das trevas que nós estamos vivendo. Hoje, se você deseja receber uma nova unção do Espírito Santo, se deseja ser renovado e capacitado para a obra de Deus, eu digo a você que levante-se, não só literalmente, mas levante-se de verdade, de fato, dê um passo à frente, como demonstração de que você está disposto a receber o Espírito Santo de Deus, e clame pela presença do Espírito Santo na sua vida, que nós possamos juntos ser aqueles que brilham com a glória do Senhor num mundo cheio de trevas e cheio de enganos, onde há falsos reavivamentos. Você está disposto? Ficou claro para você que essa é a nossa grande necessidade? Você sentiu vontade, sente essa necessidade dentro de você também, assim como eu tenho sentido, de receber o Espírito Santo no poder da chuva serôdia? Se você sente essa necessidade, demonstre isso. Nós vamos cantar essa música que o Neighbor vai colocar ali, só clicar na tela do lado de cá, ou aí mesmo, coloca o OK e traz o videozinho para cá, para a esquerda. Só arrastar ele. Quem quer receber o Espírito Santo na sua vida, não só fique em pé e venha cá. A maior necessidade.